Oi pessoal, tudo bem? Professor Rodrigo Eustáquio aqui para a gente iniciar a nossa aula número 3, né, das aplicações bilineares e tensores no primeiro módulo, que é o módulo de revisão, ok? Então, sem muitas delongas, vamos lá. Então, hoje nós vamos falar de funções diferenciáveis de Rn para o Rm, tá? Que é o objeto do nosso estudo aqui, tá certo? Nós vamos trabalhar com funções desse tipo aí, tá? Então, nós discutimos na última aula a diferenciabilidade de funções de Rn em R, tá? Foi uma discussão curta, mas é basicamente aquilo que a gente precisa, tá? Só para rever mesmo a definição, para ninguém passar batido aí, tá? E nós paramos nesse slide aí desses 3 teoremas, tá? Função diferenciável significa que ela é contínua, significa que ela tem derivada direcional para qualquer vetor V, tá? Isso é a função de classe C1, a função é diferenciável nesse ponto, ok? Então, basicamente foi isso que nós discutimos na última aula, tá? Então, vamos lá, né? Nós vamos considerar então a aplicação de Rn para o Rm. Aqui eu vou detalhar um pouco mais aqui, só para ficar claro para aquele aluno que não está muito acostumado com essa notação vetorial, tá? Uma notação curta, vamos dizer assim, né, mais compacta, que esse x é um vetor do Rn, tá? Então, às vezes a gente tem mania de olhar x como número, alguns alunos fazem isso, não, tá? X aqui é um vetor do Rn, tá? Então, como é que funciona isso, né? Então, veja, o x, que é um vetor do Rn, tem n componentes, x1, x2, etc. Cada componente dessa aqui é um número real, tá? Estou dizendo isso por quê? Porque um dia o aluno perguntou, professor, eu posso fazer f aplicada em x1? Não, você vai fazer f aplicada em x. Não tem f aplicada em x1, você não aplica, por mais que a função seja f de x igual a x1, você está aplicando f no vetor inteiro, tá? Não tem esse negócio de aplicar só num pedacinho, isso não existe, tá? Então aqui é f no vetor x, ok? No Rn. E aí a sua resposta está escrita aqui, ó, o contradomínio, quem que é? É vetor no Rm, com m componentes, né? Então você tem aqui, ó, f1, f2, etc, fm. Então essas funçõezinhas que eu escrevi em minúsculo aqui são funções coordenadas, tá? Então você tem f1 aplicado no vetor x, f2 aplicado no vetor x, etc, até o fm, né, aplicado no vetor x. Então aqui está a forma clássica, né, f aplicado no vetor no Rn, e a resposta de f de x é um vetor no Rm, tá? Cada função coordenada dessa é uma função do Rn em R que nós vimos na aula passada, tá certo? Então aqui você tem o fj, né, esse j aqui é de 1 até m, tá claro aqui, né? Então é a função que sai do x, sai do Rn para o R. Okay? Então, por isso que o fj de x são números reais. Tá? Então, basicamente, é isso que é a função de Rn em R. Tá? E aí, vamos discutir, então, um pouquinho de diferenciabilidade. Tá? Gente, é o mesmo conceito que eu quero que vocês percebam. É o mesmo conceito que nós falamos na reta e o mesmo conceito de Rn para R. Existe uma boa aproximação linear para f perto de A. O que você tem que diferenciar é os espaços que você está trabalhando. Tá certo? Então vamos primeiro, ó, esse limite que está escrito aqui, antes de ler o que está escrito, a definição formal, esse limite aqui é conhecido, veja, você está fazendo f menos o L, comparando com x menos a, com a distância de x até a, e esse limite é zero. Bom, isso aqui nós já vimos nas aulas anteriores, tá? Ou seja, existe uma aproximação linear, que eu estou chamando de boa, esse boa é decorrência desse limite ser igual a zero, né? Então existe uma boa aproximação linear, tal que esse limite seja zero. Agora, dizer que existe uma boa aproximação linear, quer dizer que existe uma aproximação linear, significa dizer que existe esse t aqui, que seria o m das aulas passadas, tá? Esse t é uma transformação linear, tá? Que está saindo do Rn para o R, tá certo? Então você tem uma função, um ponto A pertencente a A, com A aberto, que também nós já discutimos na aula passada, quando existe uma transformação linear que satisfaz a condição tal. Tá? Aí você pode dizer assim, professor, mas aqui não está claro agora que existe a derivada. Tá? Eu não coloquei a definição como eu coloquei na outra parte, mas eu também poderia ter dito assim, existe a derivada da f, tal que esse limite seja zero para alguma transformação linear. Tá? E mostrar quem é a transformação linear. Mas aqui vai a pergunta provocativa, né? Quem é t? Né? Como que você vai interpretar essa transformação linear? Então, por analogia, puramente por analogia, que a gente vai discutir nesse momento agora, tá? Por analogia, quem é o t? T é a derivada.
né? O t é o m da reta, o t é o m do plano, tá? Então nós temos a derivada, ok? Por analogia é isso. Então como que você vai interpretar essa derivada agora, que é uma função de Rn para o Rm? Quem é a derivada da f, tá? Então vamos lá devagarinho. Ó, minha filha está gritando ali, não se preocupa não, tá? É assim mesmo. Então vamos ver. Aqui eu mudei um pouquinho a forma de escrever, já vou dizer por quê, tá? Perceba o seguinte, ó. Eu vou fazer esse x menos a aqui, vou fazer simplesmente uma translação, uma mudança de variável, para ficar mais fácil nas continhas e por um outro motivo também. Ó, esse x menos a, vamos chamar ele de v, tá? É um vetor v. Ou seja, x, na verdade, é a mais v, tá ok? Então nós temos assim, ó, esse r de v aqui, esse r de v, quem que é? É o f de a mais v menos o f de a mais tv, que é exatamente o numerador aqui, tá certo? Então você tem o f de x quem que é? É a mais v menos o f de a mais t de v, tá certo? Então por analogia, esse t, que é a transformação linear, ele é a derivada. Então a gente quer saber como que nós vamos interpretar essa derivada. E aqui vai uma outra provocação também, né? Você, eu acho que imagino que já saiba quem é a derivada. E aí quem é a derivada segunda? Quem é a derivada terceira? Como é que a gente constrói esses objetos? Tá ok? Então é isso que a gente quer chegar, tá? Então como eu disse, né? Nós temos aqui o f de a igual, f de a mais v, f de a mais t de v mais r de v. Esse r de v é o resto que a gente chama, tá? Então é um resto que satisfaz qual propriedade? Bom, o limite do r dividido pela norma é zero. Né? Da onde que vem esse limite? Da própria definição, pessoal. Limite do resto, tá aqui, dividido pela norma de v é zero. Ok? Maravilha. Tá? Então, por que a gente prefere escrever dessa maneira? Porque, veja, se você tirar esse resto aqui, o que você tem? Você não tem mais a igualdade. Você tem uma aproximação. Tá? Faz sentido isso, né? Porque então você aproxima f por uma função linear. Tá? Mas, se você acrescentar termos quadráticos, aqui, o termo quadrático, por exemplo, que nós vamos ver depois, sem o resto, você tem uma aproximação, mas não por uma função linear, por uma função quadrática. Tá? E aí acrescenta o termo cúbico aqui, né, a derivada terceira que vai aparecer, você tem a aproximação por um polinômio cúbico. Tá? E assim vai. Então, essa forma de escrever aqui fica mais evidente quando você trabalha com modelos matemáticos. Né? O modelo matemático que eu tenho é esse modelo aqui polinomial, por exemplo. Tá? E claro que fica implícito, tá, a definição do resto. Tá certo? A definição do resto é a propriedade do limite para dizer que a função é diferenciável. Tá? Então vai acontecer depois da gente definir funções duas vezes diferenciável. Tá? E aí eu já vou pegar direto a definição dessa maneira aqui, tá? E não da maneira do limite. Mas vai ficar evidente que o limite de alguma coisa ali vai ser zero, tá ok? Tá, então vamos lá. Como que nós vamos interpretar, nessa aula aqui, a transformação linear t? Tá? Que nós, por analogia, nós suspeitamos que é a derivada e de fato é a derivada mesmo. Tá? Beleza, então nós vamos definir aqui uma função ρ de v. Para que a gente vai fazer isso? Né? Para não ter nenhuma exceção. A exceção, no caso, seria v igual a zero. Tá? Então a gente vai definir ρ de v como o r de v sobre a norma, para caso v é diferente de zero, e nós vamos definir como zero, para v igual a zero. Ah, por que como zero aqui? Para ter função contínua. Tá? Veja, se você calcular o limite de ρ para v tendendo a zero, né, você quer que ela seja, a gente quer que ela seja contínua, para satisfazer algumas propriedades aí. Tá? Então, esse limite aqui é zero, em decorrência da definição que está aqui, ó. Da definição que está aqui, o limite é zero. Então, para ser contínua, o limite de ρ deve ser zero. Ok? Então, vamos reescrever a definição. Né? F de A mais V menos F de A é o T de V mais o resto. Bom, quem que é o resto? É o Rzinho de V. Tá? Então, o Rzinho de V é o ρ de V vezes a norma, que é o que está escrito aqui. Tá? Onde o limite é zero. Nós acabamos de discutir isso aqui. Tá ok? Então nós vamos fazer uma seguinte continha, nós vamos dividir alguma coisa aqui, ó, veja. Supondo que f seja diferenciável, agora para todo v, tá? Então a gente está incluindo zero na jogada também. E qualquer t suficientemente pequeno, tá? Deixa eu mostrar o que nós vamos fazer com esse t aqui, ó. Deixa eu só organizar minha folha aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Bom, eu estou dizendo ali, ó.
para t suficientemente pequeno, tal que f de a mais tv e etc. Deixa eu mostrar para vocês aqui no papel rapidinho por que a gente está pedindo ali aquele t pequenininho. Você tem assim, ó, você tem lá o conjunto A, tá certo? Aí você tem aqui, ó, o pontinho A e é dado aqui, ó, um vetor V. Um vetor V. Então, quando você faz A mais V, o que acontece com esse A mais V é que A mais V pode estar fora do domínio. Né? Então, você parte do ponto A, né, e vai na direção de V, A mais V. Então, quando a gente coloca t suficientemente pequeno, né, quando a gente escreve lá A mais t de V, esse suficientemente pequeno é para trazer o A mais TV aqui para dentro. Ó. Então veja, para um certo t, né, A mais TV está aqui dentro. E estando no domínio, você consegue então avaliar f de A mais TV. Tá certo? É basicamente isso aí que a gente está discutindo. Então, você só pode calcular f de A mais TV se o A mais TV está no domínio. Tá ok? Bom, então fazendo essa continha, trocando V por TV, aqui vai ficar T, que é a transformação, T de V. Né? Rho de T de V, norma de T de V. E esse limite também continua sendo zero. Tudo bem? Então o que nós vamos fazer aqui é dividir a expressão por T. Né? Então veja o que acontece. Quando você divide por T, vai ficar essa divisão por T aqui. Esse T, o T maiúsculo aqui, por ser linear, esse T sai desse Tzinho aqui, sai do parênteses aqui, o T fica para cá. Então o Tzinho vai cortar com o T, porque nós dividimos, tá ok? E aí você tem ρ de TV, essa norma de T aqui também sai T, aliás, sai módulo de T. Saindo o módulo de T, corta com T embaixo e fica esse mais ou menos aqui, ok? Então o que nós vamos fazer agora aqui é passar o limite, tá ok? Então você passando o limite, ó, esse camarada aqui vai para zero, né, em decorrência da definição, vai para zero, e você tem limite de f de A mais TV menos f de A sobre T. Tá certo? Então, assim, o que está escrito aqui já é a definição da transformação linear que nós queremos. Né? Por que eu digo que já é a definição? Porque como é que você define? Dado um vetor V no Rn, você tem que ensinar o camarada a calcular T de V. E aqui nós estamos dizendo quem é T de V. Então está bem definido. Ou seja, quando esse limite existe, você tem o T de V. Tá certo? Ok. E esse limite aqui é um conhecido nosso. Né? Esse limite aqui é um conhecido nosso, que é a derivada na direção do vetor V. Ok? E é um vetor no Rm. Tá? Um vetor no Rm. Então aqui a gente tem a definição de T de V como sendo a derivada de f na direção do vetor V, aplicada no ponto A. Tá? Maravilha? Então, T de V. Cuidado, o operador T é uma coisa. Nós estamos calculando a imagem T de V. Tá certo? A imagem de T é a derivada direcional. O operador T, quem que é por analogia? É a derivada. Tá certo? Então, vamos escrever isso aqui também. Ó. Vamos escrever isso aqui. Ó. Por analogia. Isso aqui nós vamos mostrar usando os conceitos de álgebra linear. Tá? Então, por analogia, nós podemos, nós não concluindo não, tá? A gente tem um palpite ali que o T é a derivada. Então veja, esse aqui é o operador T. Tá? O que eu estou argumentando agora é que nós calculamos a imagem como sendo a direcional. Tá ok? Então o ponto A é o ponto fixado, né? Então T de V é a direcional. Então isso aqui é a imagem de T. A imagem da função T. E esse aqui é o operador. Tá ok? Maravilha? Então, voltando aqui. Isso. Tá? Então, fechamos essa parte aí. E nas próximas aulas nós vamos continuar nessa caminhada aí para interpretar essa nossa transformação linear. Ok? Muito obrigado. Até a próxima aula.